Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago mais uma exposição sobre o cristianismo, esse cristianismo de Nero que se arrasta e cada dia parece que está mais vivo na convicção dos pregadores que tem duas faces. Ele tem uma face para falar sem convicção sobre Jesus Cristo, sobre os evangelhos, e tem a outra para falar do apóstolo Paulo, suas doutrinas e do evangelho de Paulo, como se existisse. Como se Paulo não fosse o abominável da desolação, que é um personagem inventado por Nero com o corpo do Império Romano, boca e rosto do apóstolo Paulo e o espírito do maligno, assentado no lugar santo. E aqui está a definição perfeita para essa situação. Depois, isso aqui está em Daniel 9:26, depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Ou seja, Paulo sentou no lugar de Jesus e tá difícil de sair de lá. O cristianismo está acabando e o pessoal não enxerga. Qual o ponto mais cruel disso aí? É o ataque que Paulo faz à lei de Deus e a tudo que é bom. Abominável é terrível quando você começa a perceber que Jesus é muito diferente. Eu vou mostrar hoje a opinião de Paul Washer, um servo dedicado, mas terrível. Gente, mas eu quero falar de revelação divina, que está a prova da existência de Deus, do messianismo de Jesus Cristo e na origem divina da Bíblia. Você encontra livros gratuitos, principalmente o livro O Apocalipse de Daniel Desvendado em www.vidareta.com. O último link é a de direita, Os Segredos da Bíblia ou barra o segredo HTML. No YouTube, o meu canal é YouTube, arroba ou underline, Apocalipse, underline, desvendado. Então é isso, junte-se a mim para a gente começar a falar do cristianismo de Jesus Cristo, aquele que afirma que a salvação vem pelas boas obras. Isso aqui é o nosso panfletão, aquilo que eu mostro em todos os meus vídeos. Eu não posso fazer diferente porque eu estou mostrando conteúdo. Mas o cristianismo está tão no chão que ele não se levanta. Se levanta. Olha só, se levanta deixando Paulo para trás, o abominável da desolação. Então nós temos aqui desvendando o profeta Daniel, nós temos aqui que o mundo terá um fim segundo e de acordo com o que está escrito em Apocalipse 6:11, 6 de 12 a 15, que será daqui a 700 anos, lá pelo ano de 2725, 2750, por aí. Não tem uma data exata, Jesus disse que não tem a data exata, mas tem Daniel 12:12 afirma isso aqui. Juntando 11:12, 12:11 e 12:12, a gente chega a essa data, que foi a data em que metade da humanidade morreu na peste negra. E aqui a consumação dos séculos. O que é a reconsagração do santuário? É um período em que o Messias, um período que está sendo preparado agora, que o Messias vai assumir realmente, ele vai ficar, o cristianismo de Jesus Cristo vai tomar, digamos, vai tomar corpo e vai andar de uma maneira emblemática, e que a Bíblia vai ter muita importância, desde que ela tire todos esses seus conteúdos. Metade do Novo Testamento é adulteração promovida por Nero. Essa é a abominação terrível que aconteceu, conforme Jesus se referia, remetendo ao profeta Daniel. Jesus nasce no ano zero. Aqui, a cada 350 anos, é um período, em 16 períodos, há fatos importantes. O que são 350 anos? Tempos, metade de um tempo, de Daniel 12:7 e outros mais. Outras referências a Daniel. Aquela referência a tempos, metade de um tempo de Apocalipse, que ele é fajuto, que ele é mentira. Apocalipse de
8:2, 19:3, você joga tudo fora, é tudo mentira. Então vejamos só, realmente a gente tem que entender, não, a Bíblia não, eu não creio em Deus, mas creio na Bíblia, é outra história, já é com você. Então vejamos só, é isso que eu quero falar com você preliminarmente. Agora vamos falar bastante sobre o assunto de hoje. Aqui nós temos o título desse vídeo é Todos Pecaram e Carecem da Glória de Deus. Paul Washer, um pregador conhecido, um servo de Deus, Paul Washer. Aqui está o endereço do vídeo que você pode assistir. Então tem uma pequena referência, uma coisa que ele introduziu no vídeo, assim, até que nem era o assunto principal, mas ele trouxe esse assunto. Só que eu trouxe esse assunto porque ele é muito recorrente, todos os pregadores cristãos acreditam nisso. Ele diz o seguinte: se você quiser um dia fazer um curso de religiões comparadas, você tem que fazer esse curso comigo. Eu torno essas comparações muito fáceis. Aí ele começa a resolver o problema. Só existe 2 tipos de religiões no mundo. Isso abrange a todas as religiões. Existem as religiões de obras. Todas as religiões do mundo são religiões de obras, exceto o cristianismo bíblico. É por isso que o cristianismo é tão difícil de entender. Certinho, reverendo, você tem toda a razão. Esse lixo ninguém entende mesmo, não. O cristianismo bíblico, em que metade do Novo Testamento está adulterado, esse lixo ninguém entende mesmo, não. Então vejamos só, aqui eu vou repetir as palavras de Paul Washer. Se você quiser um dia fazer um curso de religião comparada é comparar as religiões em si. Você tem que fazer esse curso comigo. Eu torno essas comparações muito fáceis. Só existe 2 tipos de religiões no mundo. Isso abrange a todas as religiões. Agora, se ele diz que é no mundo, abrange a todas. Mas vamos nos ater isso aqui. Existem as religiões de obras. Todas as religiões no mundo são religiões de obras, exceto o cristianismo bíblico. Isso aqui é o lixo paulino. É por isso que esse lixo é tão difícil de entender. Mas ele diz assim, é por isso que o cristianismo paulino é tão difícil de entender. Então, mas Deus está destruindo para valer. Deus é Deus. Não vai ficar impune de jeito nenhum. Mas não vai ficar impune. Deus está destruindo esse cristianismo. Então vejamos só. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho revelação divina para dizer para você que mesmo esses pregadores, eles vêm. Aqueles que foram honestos, eles vêm. No dia que eles descobrirem que não podem xingar a lei de Deus, no dia que eles descobrirem que Deus é maravilhoso. Nós vemos hoje essas guerras que estão acontecendo aí. A gente vê a ameaça que é esse problema com o Irã e Israel. A gente vê esses problemas, quem está por trás disso aí, um país fortíssimo que é a China. Esse material bélico é fornecido pela China. Aí eu te pergunto, e a China aparece no cenário? Parece nada. Todo mundo sabe que a China está nessa história, mas ninguém fala nada. Então o que acontece? Isso ajuda os americanos a recuarem, né? Mas o que eu tenho para dizer para você é que não é o fim. Pode haver a guerra que for, a humanidade só vai ser destruída exatamente. Quer dizer, a humanidade assim, ela só vai ser, as pessoas, quer dizer, só haverá consumação dos séculos daqui a 700 anos, como diz o profeta Daniel. Então, há esperança sim, só haverá a consumação do século daqui a 700 anos. Daqui até lá teremos a reconsagração do santuário e mais pertinho da gente, a reforma de Daniel, que com certeza vai ter uma mudança agora no ano 2100, já está sendo preparada, porque o cristianismo está se acabando no mundo inteiro. Então nós tivemos a peste negra, precisamente no ano 1357, que eu coloco 1400 como
uma aproximação, peste negra, e queda de Constantinopla, que foi um pouco depois. 1750 foi outro 350 anos, outro período de 350 anos, e a Revolução Francesa. 2100 agora será a reforma de Daniel, e um fato histórico que eu não sei o que é, vai ser algo muito importante. E 2367, a consagração do santuário, conforme diz lá em Daniel. E finalmente a consumação dos séculos, 2695, que vai ser lá no início do século 28. Então é isso. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Os pregadores, eles realmente cristãos, eles focam muito no pecado. Porque, na verdade, o objetivo de Nero era destruir Deus, sua lei, desautorizar Deus em tudo e criar um personagem, um palhaço chamado Cristo Jesus, para realmente dizer, para isolar Jesus. Então você veja a capa desse vídeo. Jesus está dizendo que as boas obras são realmente a razão pela qual alguém é salvo. Então por que a gente costuma dizer que os Estados Unidos no capitalismo tem um capitalismo selvagem terrível que mata de fome como obrigação religiosa? Porque Paulo ensina. Por que o capitalismo americano ele é um capitalismo selvagem que mata de fome por devoção? Porque Paulo ensina. O que diz Paulo Washer aqui? Ele diz que existem as religiões de obra, e todas as religiões do mundo são religiões de obra. E o cristianismo, a única exceção é o cristianismo. Aquele que manda matar de fome por doutrina própria. Então, assim, é isso que explica o capitalismo ser tão mal nos Estados Unidos. Felizmente, os Estados Unidos agora já deram um chute em Paulo. Já deram um chute em Paulo, só que não se voltaram para Deus. Mas isso vai acontecer porque quem está dizendo aqui é o profeta Daniel. Haverá a reconsagração do santuário. É aquele 2.300 noites e tardes e noites. Então é isso. Agora veja bem, por que esses caras insistem tanto no pecado? Porque o pecado realmente é muito importante. Mas Deus deixou uma lei. Mas a nave da desolação pisa na lei de Deus. A força do pecado é a lei, se não fosse a lei eu já não teria pecado. Eu não estou debaixo da lei, você também não está. Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão debaixo da lei, como é que é? Depois a gente comenta mais. Gente, é incrível. O abominável da desolação é incrível, né? Eu não sei por que você começa aqui, depois para rapidinho e diz, não quero isso não quero nada com Deus. Não tem mais revelação porque Cristo Jesus revelou tudo para Paulo. Aquilo ali é Nero, para com isso. Mas então é isso. Eles pegam demais no pecado, pegam pesado demais no pecado, como se Deus, como se Deus tivesse errado ao criar o ser humano. Deus não errou, não. Ele não fez pequenos deuses, ele fez seres humanos com imperfeições. Ele não fez pequenos deuses, perfeito é só Deus. Inclusive, eles tratam Jesus como um palhaço. Nas próximas aulas eu vou mostrar que é um absurdo. É um absurdo o que eles pensam de Jesus. É que é um homem como outro qualquer que de repente resolveu aceitar a cruz. E Paul Washer disse aqui nesse vídeo. Então é isso, gente. É preciso que a gente entenda de uma maneira de uma maneira bem clara. Não depende de mim, não depende de você, mas a gente precisa se voltar para a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Você não quer ela na sua casa, não? Fala para mim, você não quer ela na sua casa, não? A lei de Deus? Eu te garanto que você não vai ter mais nenhum problema. Os grandes conflitos externos e internos, você vai realmente viver muito menos. Você vai se aborrecer muito menos. E acima de tudo, Deus vai te dar aquela alegria que ninguém pode tirar. Deus vai te dar vitória. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira por anjo do Senhor. Eu tenho muito o que falar. Há mais de 100 vídeos aqui que eu quero mostrar para você. Isso vai acontecer. Talvez não para você, claro. Se o abominável da desolação é grande perante você, se você acha mesmo que os 10 mandamentos foram feitos para nos humilhar e não para ser luz em nosso caminho.
Eu queria muito que você começasse a pensar com a sua própria cabeça para considerar essa questão de dizer que é bíblico. Deus está acima da Bíblia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço.